E já tem bomba no início da semana, afinal de contas, a Rússia anunciou há pouco, inclusive pelo seu presidente Vladimir Putin, que irá reconhecer regiões que são separatistas da Ucrânia, tornando-as independentes. Esse assunto vai gerar uma série de discussões ao redor do mundo, tem consequência política, inclusive aqui para o país, e é o que a gente vai conversar justamente agora. De um lado, os Estados Unidos afirmam que a Rússia tem lista, inclusive de ucranianos que devem ser assassinados. Por outro lado, a Rússia diz ter matado 5 pessoas que entraram pela fronteira. Enfim, são informações que a gente vai procurar na tarde desta segunda-feira compilar aqui para você que nos acompanha. Então eu queria te fazer um convite, vem com a gente até às 6 horas da tarde, porque a gente vai te trazer muita informação e principalmente bons debates políticos. Vamos para Berlim, produção, por favor, porque o nosso correspondente internacional, o Luca Bassani, já está conectado com a gente. Eu queria, antes da gente iniciar as nossas discussões por aqui, eu queria muito ouvir o depoimento dele, algumas informações que ele possa trazer aqui para a gente. Boa tarde, Luca, você me ouve? Boa tarde, escuto sim, muito bem. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Bom, essa notícia bombástica acaba de abalar o mundo geopolítico nas últimas horas. O presidente Putin da Rússia acaba de reconhecer a independência das 2 províncias rebeldes de Luhansk e Donetsk, respectivamente a República Popular de Luhansk e República Popular de Donetsk, que eram basicamente 2 regiões dentro da Ucrânia que estavam já sendo administradas por militares pró-Rússia. Então, essa independência ela vem exatamente não só como uma provocação, não só como um aumento das tensões, mas também com o objetivo principal de recortar o território ucraniano, que, lembrando a todos os nossos queridos ouvintes, é o maior país de extensão territorial dentro da Europa, obviamente sendo um país unicamente europeu, porque a Rússia está em 2 continentes. Nesse contexto, nós temos muitos líderes ocidentais ainda esperando para dar uma resposta quanto a isso, mas não é novidade. O Putin, em outros momentos da história recente, principalmente após 91, após a queda da União Soviética, também reconheceu unilateralmente a independência de republiquetas que se alinhavam à Rússia, como a Transnistria na Moldávia, como a Abcásia na Geórgia, entre outros exemplos por aí. Realmente, os próximos capítulos vão ser cruciais para a decisão se haverá uma guerra entre Rússia e Ucrânia ou não. Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações. Vou pedir para que você fique com a gente aqui no 3 em 1, porque a gente vai analisar bastante esse reconhecimento por parte aí do Vladimir Putin, essa independência em regiões que são separatistas da Ucrânia e principalmente as consequências políticas, o que vai acontecer daqui para frente. E para isso, além do nosso time, do Constantino, do Serrão, do Marco Antônio e do Piperno, eu queria trazer aqui para a nossa conversa o professor Manuel Furriela, ele que é professor de Direito Internacional. Professor, muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite rapidamente para participar do nosso 3 em 1, e acho que todos nós aqui estamos justamente curiosos ou tensos, podemos dizer assim, para saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Esse reconhecimento é um reconhecimento ainda não formal, será em pouquíssimo tempo, mas o que acontece logo depois? Como é que vão ficar as relações políticas, o clima? Haverá um certo confronto? A gente pode crer na existência de uma nova guerra em 2022 e como ela seria? Boa tarde. Boa tarde. Realmente o Putin, ele escalonou uma série de medidas de pressão sobre a Ucrânia. Então essa é uma nova etapa. Nós já imaginávamos que caso a intervenção, o ingresso militar de russos na Ucrânia ocorreria envolvendo essas regiões, porque são regiões de disputa e tem uma grande presença de cidadãos russos. Então, uma das justificativas que parecia plausível alguns dias atrás seria que, em resgate ou em proteção aos russos que vivem nessas regiões, poderia o Putin justificar o ingresso das tropas. Agora, ele foi além. Ele levou a questão por uma outra dinâmica, rompendo compromissos, tratados que foram assinados e envolviam a Rússia, né, que a gente reconhece esses tratados como acordos de Minsk. Então, o que nós temos agora? Uma etapa muito mais radical, que não se esperava que seria utilizada pelo Kremlin. A gente esperava, como eu disse, algum envolvimento nesse sentido, alegando proteção dos direitos dos russos ou de populações russas que vivem dentro da Ucrânia, né, uma proteção poderia ser um dos argumentos. Agora ele mudou o tom.
Ele diz que vai reconhecer a autonomia dessas regiões e, a partir do momento que reconheça a autonomia, ele está dando um recado que poderá ocorrer o ingresso de tropas para proteger a autodeterminação dessas regiões. Então, ele está arrumando não só uma justificativa por ingresso de tropas, já que ele não pode ingressar com tropas, invadir a Ucrânia, porque as justificativas não existem, não são plausíveis dentro do direito internacional. Então, ele arrumou um motivo. Mas, principalmente, o que ele busca é mostrar para a Ucrânia que, se ela não se aliar aos seus interesses geopolíticos, que ela sofrerá perdas. Se a Ucrânia insistir no seu ingresso na OTAN, trazendo essas tropas do Ocidente diretamente para a fronteira russa, que isso implicará em perdas para a Ucrânia. O recado, na verdade, é esse. O professor, e está acontecendo nesse momento, inclusive, uma aproximação muito grande entre Rússia e China. Como é que os Estados Unidos estão analisando isso? A dinâmica mudou, nos últimos anos. A China se tornou a segunda maior potência econômica, daqui a uns anos, inclusive, com grande chance de ultrapassar em tamanho de economia, de PIB, não estou falando em questões relativas de economia, mas em números absolutos, até mesmo os Estados Unidos, e aí os confrontos, os interesses, eles vão se sobrepondo. A China, com certeza, vai ser muito mais atuante em disputas geopolíticas do que tem sido nos últimos anos, de uma forma muito morna, que não condiz com o seu tamanho territorial e econômico. E é um recado para trazer apoiadores a pretensões suas geopolíticas. Tem uma muito próxima, que é reconquistar a soberania sobre Taiwan. Taiwan, que não é um estado, não é um país, mas opera como sendo. Então, a China já falou por diversas vezes que considera Taiwan uma província rebelde, ou seja, ela indica que vai buscar a pretensão, vai levar as suas pretensões de trazer de volta Taiwan para ingressar no seu território. E aí vai contar com o apoio da Rússia. Então você tem aí uma demonstração clara de uma divisão de interesses entre Rússia e China, que podem ser apoiadores uns dos outros, um do outro, aliás, melhor dizendo, em relação em contraposição aos Estados Unidos. Perfeito. Eu queria fazer o convite mais uma vez ao professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, e também ao nosso correspondente, o Luca Bassani, que está lá na Europa trazendo as informações mais recentes aí de toda essa história que envolve, obviamente, a sociedade em todo o planeta. Consta, qual que vai ser a reação do Biden nessa história, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, é difícil antecipar isso, porque o Putin está jogando o xadrez dele e sabendo que do outro lado existe ali um oponente fraco, digamos assim. Vale lembrar aqui, o que o professor disse, o nosso correspondente Luca trouxe, vale lembrar que o Putin considerou a queda da União Soviética uma catástrofe geopolítica. Esses foram os termos que ele usou. Ele sempre foi um nacionalista e um imperialista, portanto. Ele queria manter aquela influência, aquele controle todo que a Rússia tinha naqueles satélites soviéticos que, após o debacle da União Soviética em 92, foram se tornando independentes, Então, ele está tentando expressar essa visão. Eu sou muito mais favorável à visão dos founding fathers, dos pais fundadores americanos, que defendiam até mesmo o direito de secessão. Veja, uma separação amigável é melhor do que um forçado entre grupos que se odeiam. Se esses locais dentro da Ucrânia realmente se identificarem mais com Rússia do que com Ucrânia, eu até seria favorável à sua independência. Mas não é disso que se trata. O Putin está querendo, justamente, como explicou muito bem o professor Furriela, está querendo avançar e procurando um pretexto para poder entrar com as tropas dentro da Ucrânia, um país independente. Então, eu não gosto da visão imperialista. Eu acho que o que fez da América um farol da liberdade para o mundo livre, para o mundo ocidental, sempre foi essa despretensão imperialista. Vamos lembrar que os Estados Unidos foi atacado várias vezes, venceu guerras e devolveu os territórios. Os territórios que os Estados Unidos anexou foram por meio de compra. Louisiana, Alasca, tem ali a questão do Texas um pouquinho mais delicada que o próprio Putin já alfinetou, Então, assim, é uma situação muito delicada, muito difícil, e o que o Putin está querendo aqui é exercer sua visão imperialista. Se do outro lado ele encontrar pouca resistência, por exemplo, até hoje estão encontrando dificuldade em avançar com sanções contra a Rússia, porque a Europa é muito dependente
do gás russo, né? A Alemanha, o principal líder ali dentro da OTAN dos países europeus, metade da energia vem da Rússia. Então é uma situação de dependência muito delicada e o Putin está tirando proveito disso. Está avançando porque ele sabe que, do outro lado, os oponentes são fracos. Agora, Marco, analisando a postura da Rússia, esse caso específico dos confrontos na Ucrânia, ele vigora desde 2014, mas com uma certa paz, né? Encaminhada com acordos, enfim. A Rússia sai da posição de mediadora do conflito para a parte integrante, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan e aqui da bancada. Existe aí uma tensão, como bem explicou o Constantino, né, de caráter imperialista por parte do Vladimir Putin. Existe um dilema dessas regiões da Ucrânia, que tem um viés separatista, sim. Mas o que me preocupa ainda mais nessa história toda, Paulo, é a maneira como os Estados Unidos estão levando a questão, né? Então, eles trabalharam com o acirramento da questão antes. Agora o Putin comprou esse truco deles e está ainda expandindo mais a retórica e o tom, né, dessa disputa. O que vai acontecer agora? Essa é a questão. O mundo inteiro está esperando os Estados Unidos se pronunciarem. Por quê? Porque os Estados Unidos, teoricamente, está querendo comprar uma guerra que não está no quintal dele, está no quintal da Rússia. E o interesse que vai afetar diretamente não é o dos americanos, é o dos ucranianos. Então, eu acho que essa questão, ela, como toda guerra ou como todo conflito, não existe uma questão legal que vai determinar como que vai ser feita a composição entre os países. Se a Rússia usar o direito da força e não a força do direito, né, a Rússia ela vai para cima mesmo. E vai querer usar isso daí com poder de barganha para os demais países perante a OTAN, né, e para se firmar como uma força geopolítica daquele espaço geográfico. Em contrapartida, os Estados Unidos podem comprar uma guerra com uma potência armamentista, né, com uma potência do ponto de vista de exército também, que é a Rússia, desnecessária. Então, existe um caminho diplomático difícil, mas existe, onde os Estados Unidos não precisam comprar uma guerra, né, completamente desnecessária. Agora, Serrão, você acredita mesmo na possibilidade de uma guerra em 2022? Isso pode vir a acontecer ou você ainda acredita na solução diplomática? Saudações, meus amigos e amados haters. Como se diz no popular, né? Parece que a coisa está russa. Mas, na verdade, quem está causando grande confusão, sobretudo em noticiário, em jogada de marketing de guerra, são os Estados Unidos. Até o momento, são eles que têm o interesse maior em um conflito que absolutamente não interessa a Vladimir Putin e não interessa, sobretudo, a Alemanha, que pode ser a grande prejudicada se houver um problema ali na Ucrânia. Então, Putin sabe que tem aquelas duas províncias que ele acaba de reconhecer a sua suposta independência ou liberação ou o seu partilhamento ali da própria Ucrânia, porque ali há uma garantia de proteção da fronteira da Rússia. É nisso que Vladimir Putin está jogando. O outro ponto é, ele não aceita a Ucrânia entrando para a OTAN. E há uma dúvida ali se a Ucrânia vai entrar ou quer entrar realmente para a OTAN. A pressão é essa. Quem não quer conflito prefere adiar esse suposto ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas os Estados Unidos querem, sim, porque interessa a um grande sistema que ganha muito dinheiro com a guerra. Agora, para nós aqui, bem longe de Brusundanga, o que pode representar essa guerra? Para nós, é só o risco dessa tensão internacional aumentar o preço, ainda mais a cotação internacional do petróleo, e aí nós teremos problemas de risco de aumento da inflação pelo aumento dos combustíveis que puxa para o alto todos os preços internos. Fora isso, quem leva a pior nesse conflito é a Alemanha. A tensão é alemã. A Alemanha depende do gás, da calefação do gás que vem da Rússia. Então, o complicado é isso aí. Conflito ali prejudica alemão. Brusundanga
apenas vai aguardar para ver se não vai mexer nas cotações do petróleo. E olha só, gente, trazendo aqui inclusive um tweet da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela disse o seguinte, o reconhecimento dos 2 territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk, esses acordos que eu mencionei de 2014. A União Europeia e seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade com a Ucrânia. Um pronunciamento muito claro, Piperno, da União Europeia. Olha, Paulo, boa tarde. Em relação à suposta violação dos acordos de Minsk, eu até depois gostaria de ouvir o professor, porque, veja, não se trata de uma invasão dessas 2 regiões, se trata de uma questão de secessão. Então, não sei se isso implicaria na violação desses acordos. De qualquer forma, o Serrão falou do impacto em relação, por exemplo, à questão energética. Eu vou lembrar um outro impacto muito importante que pode, inclusive, encarecer o bife de cada um de nós. A Ucrânia é responsável por 17% da produção do milho mundial. E o milho está na cadeia de produção, né, dos insumos aí necessários à pecuária. Então, é claro que isso vai ser impactado. A tendência é de que nos próximos dias a cotação desse cereal seja, então, elevada. Agora, trata-se, sobretudo, também de uma questão expansionista, uma questão de um império que recuperou seu fôlego, recuperou sua autoestima, a sua força. Porque a gente não pode lembrar que a antiga União Soviética, ainda já no final da era Brezhnev, teve aquela questão muito mal resolvida e de derrota clara lá no Afeganistão. E aquilo mexeu, sim, com o psicológico da Rússia, o psicológico da população, com a autoestima daquele povo que era, afinal de contas, uma das 2 superpotências mundiais naquele momento. Aí ele morre, vem lá Chernenko, Andropov, cada um deles dura um ano e vem Gorbachev. Esse sim, então, responsabilizado, tido como o grande culpado pela dissolução do império. Então a Rússia, de joelhos enfraquecida, passou mais de uma década dependendo até mesmo de ajuda econômica ocidental. Mas, com Putin, o país se recuperou economicamente e volta a ter ambições imperialistas. Agora, também a gente vê aí uma clara disputa por áreas de influência. Recentemente, a Rússia, por exemplo, lançou uma TV que faz transmissões em espanhóis e já atinge vários países aqui da América Latina, a Russian TV. E aí, a Rússia também, toda hora, acena com a possibilidade de mandar até armamentos, mísseis e tal, material mais pesado para áreas como Venezuela e outras aí na América Central, algo que seria inadmissível para o Império Americano. Então, veja, é um recado de um exímio jogador. Aliás, não é à toa que a Rússia é o país dos melhores enxadristas do mundo. O jogador Putin, o exímio jogador Putin, está dizendo para o Ocidente, aqui é meu quintal, aqui isso é uma área de influência minha. Então, OTAN, não venha para cá. Piperno, vamos trazer então o professor Manuel Furriela para a nossa conversa. Mais uma vez, professor, agradecendo justamente o seu tempo despendido aqui com a gente, porque eu acho que são 2 questões relevantes da gente tratar com o senhor. A primeira delas, acho que o Serrão levantou inicialmente, que é justamente as consequências para o brasileiro, né? Imagine que nós tenhamos aí a guerra iniciada no território leste europeu. O que acontece com o povo brasileiro? A gente vai ser atingido em como em relação a isso? Em segundo plano, eu queria um pouco da sua análise de qual será a política do governo Bolsonaro. A gente vai se posicionar como nessa história? Bom, primeiramente, em relação, só para a gente contextualizar um pouco, né, o maior interessado em ingressar na OTAN se chama Ucrânia, né? Imagine a situação deles agora, se eles fossem membros, eles contariam obrigatoriamente, porque é assim que funciona a OTAN, com a cooperação de todos os outros membros. Então, dessa forma, ela estaria protegida de qualquer ataque russo. Então, esse é o contexto. Para a Ucrânia, é uma questão de, já que ela decidiu se voltar mais à Europa e ao Ocidente no desenvolvimento do seu projeto de nação,
Então ela não quer continuar tão próxima da Rússia e ela se blindaria de qualquer intervenção. Agora, se ocorrer o ataque, ela está por própria conta. O que ela pode pedir, ela conseguirá, né, da comunidade internacional, são sanções contra a Rússia. Ela não vai conseguir mobilizar tropas internacionais para enfrentarem as tropas russas dentro do seu território. Se ela fosse membro da OTAN, ela conseguiria. E isso o próprio Putin reconheceu. Agora, há pouco tempo, Putin fez uma declaração que diz bem o que ele entende desse contexto. Ele falou, imaginem se, durante o nosso conflito da Crimeia, se a Ucrânia fosse membro da OTAN. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, quando eles pegaram o pedaço do território ucraniano, que era a Crimeia, e trouxeram para o território russo, se naquele período a Ucrânia fosse membro da OTAN, o conflito seria da Rússia contra a OTAN. Então está muito claro aí o principal interessado. A Europa, como já foi mencionado aqui, vê como importante o ingresso da Ucrânia na OTAN, mas como algo em segundo plano, pois ela acha muito mais interessante manter boas relações com a Rússia por conta do fornecimento de gás e outras questões aí que envolvem principalmente aspectos econômicos. Ela não acha que vale a pena o desgaste com a Rússia por conta da Ucrânia. Quem acha que vale a pena é a própria Ucrânia, já mencionei o motivo, e os Estados Unidos para enfrentarem aí a geopolítica daquela região. Mas um conflito na Ucrânia trará consequências para o mundo todo, pois vem as sanções contra a Rússia. Eu acho que esse é o principal fator. Se a gente analisar a importância econômica de fornecimento de produtos, como mencionado aqui, da Ucrânia, existe uma relevância, com certeza. Mas o mais relevante é que se a Rússia sofrer sanções, ela vai ter problemas econômicos, vai fornecer menos produtos para o Brasil, a gente já falou, e vocês já mencionaram em vários programas, os insumos que são necessários aqui para a agricultura brasileira, e também porque a Rússia é um importante importador de carne, proteína brasileira e outros produtos. Então nós teremos sim, o Brasil, falando aqui diretamente de nós, teremos problemas econômicos, setores econômicos brasileiros sofrerão, além do aspecto mundial, caso a Rússia saia prejudicada ou sofra sanções, que é a medida que a comunidade internacional vai usar contra ela no caso de uma intervenção em território ucraniano. Então, é esse cenário que eu visualizo. Para o Brasil, seria um péssimo cenário. Eu acredito, aí respondendo a pergunta também de vocês sobre o governo Bolsonaro, eu não acredito que o governo vá se posicionar diretamente a favor de uma ou de outra pretensão. Na visita do presidente Bolsonaro à Rússia, nós verificamos que foi demonstrada uma simpatia pela relação entre os países, foram tratados de aspectos de cooperação, inclusive nuclear, aspectos importantes para os dois, sem entrar no detalhe de um tipo de situação que é esse conflito do qual o Brasil não é protagonista. Então não é algo útil para o Brasil se posicionar. Eu acredito que o melhor é se manter neutro, pois é uma questão que envolve Estados Unidos, Europa e Rússia e Ucrânia. Eu não acho que seria necessário algum posicionamento brasileiro, mas nós teremos consequências, com certeza, que serão desinteressantes ao Brasil, no caso principalmente da Rússia sofrer sanções. Perfeito. Professor, deixa eu agradecer o seu tempo, a sua participação aqui com a gente no nosso 3 em 1 aqui na Jovem Pan News. Professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Obrigado, professor. Até uma próxima. Muito bem, gente. Deixa eu agradecer também a participação do nosso Luca Bassani. O Luca tá por aí. Luca, alguma informação extra aí relevante de você passar para a gente? Não, só apenas acompanhando a discussão, muito produtiva, realmente todos esses aspectos econômicos devem ser considerados. Falando da visão alemã, já que eu moro aqui há tantos anos, a gente vê que esse pragmatismo do chanceler Olaf Scholz não é só algo que pertence à figura política dele, que sempre foi um político assim, mas também é muita cautela que a coalizão que ele formou tem em relação a esse assunto pela forte dependência do gás russo. Então, é mais ou menos isso. Obrigado pela participação. Luca, muito obrigado.